pessoal, professor Lucas aqui e hoje a aula é sobre verbos. Sim, verbos. O que são verbos? Verbos é uma classe gramatical, é um conjunto de palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, verbos são muito comuns em textos. Nós usamos verbos na comunicação oral o tempo todo. Quando nós vamos falar com alguém, quando nós vamos contar algum fato, quando nós vamos narrar alguma coisa, ou até mesmo quando nós vamos pedir alguma coisa, nós usamos verbos. A comunicação, basicamente, ela tem pontos centrais, e um desses pontos centrais são os verbos. Não existe texto sem verbo, não existe comunicação sem verbo. Porque o verbo é a ação, é a alma, é onde está o suprassumo da comunicação. Então, como eu posso identificar que uma palavra é um verbo? Simplesmente pelo fato de que, se a palavra expressar uma ação, ela é um verbo. Vamos pegar um exemplo: andar. Andar é um verbo, é uma ação do ser humano. O ser humano anda, tem duas pernas, ele caminha, ele anda. Então, nós temos um verbo, outro verbo, ouvir. Temos dois ouvidos, nós ouvimos, escutamos música, escutamos os sons da natureza, escutamos perfeitamente. Então, ouvir é um verbo, porque representa uma ação, a ação de ouvir. Então, quando eu falo ação, nem sempre essa ação é uma ação direta, pode ser uma ação indireta. Uma ação direta seria eu fazer algum movimento, caminhar, falar, escrever. E uma ação indireta seria eu basicamente receber, por exemplo, ouvir, né? Sentir também são verbos que expressam ação. Então, basicamente, você tem ações e essas ações são expressadas por meio de palavras, e essas palavras são verbos. Os verbos também podem expressar estado e fenômeno da natureza. Mas vamos voltar aqui para os verbos que expressam ação. Eu quero dar uns exemplos para você. Veja bem, Paulo pediu ajuda. Só um exemplo. Pedir é uma ação. E essa ação é um verbo. Okay? É uma palavra que é um verbo que representa uma ação. Um outro exemplo. Ana falou que estava tudo bem. É um exemplo bem interessante, porque você pode perceber que o verbo falar, está no passado, falou, né? Então, representa uma ação, a ação de falar. Mais um exemplo. Eu estou olhando para você. É um exemplo. Então, o verbo olhar é um verbo que indica ação. Entende? Mais um verbo que indica ação. Eu vou escrever uma carta para ela. Então, escrever é também uma ação. Mas os verbos não indicam somente ação. Eles também podem indicar estado. A maioria dos verbos que você vê na comunicação escrita e a maioria dos verbos que você ouve na comunicação oral são verbos que indicam ação. Mas também temos verbos que indicam estado. Como assim? Indica como alguma coisa está. Por exemplo, se eu falar assim, Paula está doente. Então, esse está é um verbo que indica estado. Ou então, se eu falar assim, a cerveja não está gelada. Então, esse está indica um estado, não indica uma ação. Esse está vai indicar um estado e não uma ação. Ok? Então, se eu falar dessa forma, ela está zangada. Então, é uma forma, é um estado, é como está o humor da pessoa. A pessoa não está feliz, não, está zangada. Mais um exemplo. A Aline está doente. Esse está indica o estado de saúde, como ela está. É um verbo que indica estado. Então, doente é um estado de saúde ruim, né? Então, é um verbo que indica estado, esse está. Então, existem verbos também que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu a noite inteira. Então, esse choveu é um verbo que indica um fenômeno da natureza. E esses fenômenos
não são controladas por ninguém, são fenômenos naturais. Isso é coisa da natureza. Então, o verbo chover é um verbo que não indica ação, não indica estado, indica um fenômeno da natureza. Um outro exemplo, trovejou forte ontem pela madrugada. Então, trovejar é um verbo que indica a ação da natureza, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, não é um verbo comum, não é um verbo como os outros, né? Que indicam a ação de um homem, ou a ação de algum animal, ou a ação de alguma outra coisa. É um fenômeno. Trovejar não é algo que o homem pode controlar, não é algo que o homem pode interferir, é uma ação da natureza, da própria natureza. Então, isso é natural. Então, existem muitos verbos que indicam fenômeno da natureza, como, por exemplo, chover, trovejar. Esses tipos de verbos são verbos que indicam fenômenos da natureza, beleza? Então, espero que você tenha entendido basicamente o que é verbo, porque essa é uma dica rápida, só para você poder mesmo entender o conceito. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, clique no joinha e faça parte dessa nossa família aqui de estudantes que estão se preparando para o Enem. Beleza? Então, até o próximo vídeo.